Então, existe atualmente essa articulação que pretende tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro novamente detentor dos direitos políticos. Na verdade, é retirar a inelegibilidade dele através de uma anistia. Então, existe esse movimento muito forte, inclusive a gente acompanha várias notícias, tem uma aqui que eu trouxe para você, por exemplo, lá no G1, né? Toda semana sai alguma coisa dizendo que se pretende, então, retornar os direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, na verdade, através de uma anistia. Existe uma proposta lá no Congresso Federal que pretende anistiar aquelas pessoas que foram condenadas e que estão em julgamento ainda pela prática dos atos considerados atos de 8 de janeiro, os atos que houveram, em que houver depredação lá nos poderes lá em Brasília. E aí, se existe também essa possibilidade de ser incluído, né, de uma forma bastante específica, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que ele possa se candidatar, então, novamente aos cargos que ele pretende no Brasil, especialmente presidente da República. Você acha que é possível? Você acha que pode dar certo? Você acha que isso é juridicamente admitido ou admissível? E se tratando do Brasil, é importante a gente deixar claro que tudo aqui é possível, né? Tudo, absolutamente tudo, juridicamente é possível. Você não tem possibilidades ilimitadas em se tratando das ciências exatas. Mas as ciências humanas, ainda mais o sistema jurídico do Brasil, como é um negócio de interpretação de um, de outro e de outros, tudo é possível, claro que é possível. É possível sim que seja aprovada essa lei pelo Congresso Nacional e seja então concedida a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a partir disso ele volte a ter os direitos políticos, não fica todo o período dos 8 anos, que é o período da inelegibilidade decorrente da condenação perante o TSE, e aí ele possa então se candidatar novamente. Isso é interessante porque a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, deixa eu abrir aqui a tela, a anistia está prevista lá no artigo 5º, né? Assim, ela tem um regulamento próprio, mas ela tem uma previsão no artigo 5º, no inciso 43 da Constituição Federal, que diz aqueles casos que não poderão ser objeto de anistia. Então, olha só o que diz o dispositivo. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se obtiram. Então, assim, as situações de crime eleitoral que ensejaram a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro perante o TSE, que foram 2, inclusive, não se enquadrariam dentro desses dispositivos, né? Elas não se enquadrariam dentro desses dispositivos e, portanto, você não teria essa impossibilidade de plano, né? Impossibilidade de elaboração dessa norma pelo Congresso Nacional que anistiasse o presidente ou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora veja o seguinte, se de um lado você tem, em tese, de forma abstrata, a possibilidade, em razão de não haver claramente uma impossibilidade para a edição dessa norma, você também tem uma outra questão, que é a seguinte, as leis no nosso país, elas têm que ter como característica a abstração e a generalidade. Então, se houver uma norma editada pelo Congresso Nacional que pretenda anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela prática das infrações eleitorais que ensejaram a sua condenação, 2 condenações inclusive, é necessário que essa norma também alcance todas as outras pessoas, pelo menos de um período, que tenham cometido infrações semelhantes. Essa é a característica de abstração. Essa lei para anistia não pode ser específica em face de um indivíduo. Na verdade, ela tem que ser geral e abstrata para todas as pessoas que estejam naquela mesma situação. Então você não pode ter um direcionamento, uma pessoalização que pode causar um desvio de finalidade, né? Um desvio de finalidade da edição da norma. E o que poderia ensejar, então, uma inconstitucionalidade que provavelmente seria conhecida pelo STF, né? Provavelmente o STF conheceria dessa inconstitucionalidade. Então, o que eu quero deixar claro com vocês é assim, sob o ponto de vista jurídico, né, não há nada que inviabilize isso de plano, imediatamente. Até porque, sobre a análise jurídica, a gente já viu no Brasil assim, umas coisas esquisitas. Por exemplo, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi impeachmentada, ela, na decisão que a impeachmentou perante o STF, foi feita ali uma manobra jurídica, né? Eu lembro que a época era o ministro Lewandowski que presidiu, salvo engano, a sessão lá. E aí ela continuou com seus direitos políticos, né? Era sob uma ótica de interpretação, ou uma interpretação jurídica aí, que alguns chamaram de manobra, e ela continuou com seus direitos políticos. Então, em se tratando de sistema jurídico no Brasil, em que realmente o que parece haver é uma sensação de insegurança jurídica e não de segurança jurídica, ninguém pode dizer que
de plano, está inviabilizado completamente a possibilidade de uma anistia em favor do ex-presidente Bolsonaro. O que é interessante, eu queria trazer para você, é isso aqui. Veja só, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está inelegível apenas pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, até porque nem houve ainda condenação hoje, por exemplo, 28 de outubro de 2024, não houve condenação contra o ex-presidente que faz desses atos que aconteceram no 8 de janeiro de 2023. Então, não tem nada a ver. Ele está inelegível por 2 condenações lá perante o TSE, no âmbito de uma ação de investigação perante a Justiça Eleitoral. Você tem a primeira que se deu em 30 de junho de 2023, em razão daquela reunião que o ex-presidente teve com embaixadores. Veja só, o plenário reconheceu o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por reunião convocada com embaixadores. Essa é a primeira situação que ensejou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A segunda se deu em outubro de 2023, há quase um ano, dia 31 de outubro de 2023. Você olha, por 5 votos a 2, na sessão de terça-feira, dia 31, o TSE condenou Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência e vice-presidente da República, nas eleições de 2022, por abuso do poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência realizadas no dia 7 de setembro do ano passado em Brasília e no Rio de Janeiro, quando a decisão foi declarada inelegibilidade. Então, são 2 questões que hoje ensejam a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Né? A decisão faz efeitos por 8 anos. Então, pelo período de 8 anos até 2030, né? Até 2030, de 22 a 30 ou de 23 a 31, o ex-presidente seria considerado inelegível. Então, diante desse cenário, existe essa proposta de incluir o ex-presidente no projeto de lei que pretende conceder a anistia. Agora, esse projeto de lei que está sendo desenvolvido perante o Congresso Nacional, ele pretende alcançar aquelas pessoas envolvidas naquele ato do 8 de janeiro. Então, vai ter que ter uma manobra realmente muito significativa para conseguir introduzir uma questão que não está inserida naqueles atos que se deram no 8 de janeiro, para você poder conceder a anistia ao ex-presidente por uma questão específica em 2 processos diferentes. Então seriam 2 fatos diferentes. A reunião com os embaixadores e também o abuso do poder político lá no 7 de setembro de 2022, percebe? Então assim, é algo que é bastante difícil, né? Não é muito simples. No entanto, é possível sim, porque se tratando do Brasil, o que é impossível, né? Juridicamente falando aqui? O que é impossível aqui é você trazer de volta uma pessoa que morreu. Agora, as coisas jurídicas, né, nas ciências humanas, praticamente tudo é possível, tá? Queria saber qual que é a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Você acha que, primeiro, você acha que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, vai alcançar, junto à sua articulação política perante o Congresso, a aprovação da lei? E, segundo, se a lei for aprovada, você acha que ela vai ser mantida ou o STF vai derrubar essa lei por considerá-la inconstitucional? Olha aqui a questão. Aprova-se a lei, o STF vai lá e caça a decisão. Meu amigo, é mais ou menos isso aí. Deixe seu comentário, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!